Um homem morre no jantar. E morre de novo no dia seguinte. Como isso é possível? Bem-vindo ao Cluiverse. Eu sou seu anfitrião. Vale, diga-me de onde você está ouvindo. Seus comentários trazem esses mistérios à vida. A noite na residência de Lady Hesketh foi um daqueles eventos londrinos reluzentes, onde o ar cintilava de riqueza, inteligência e rivalidades ocultas. O grande salão de jantar, com suas colunas de mármore e lustres reluzentes, fervilhava com o burburinho de conversas educadas e o tilintar de cristais. Lá fora, uma chuva tardia de outono riscava as janelas altas, mas lá dentro, risos e luz de velas desafiavam a tempestade. À cabeceira da mesa estava sentada a própria Lady Constance Hesketh, elegante, de cabelos grisalhos e conhecida por sua língua afiada e intuição ainda mais aguçada. À sua direita estava seu sobrinho, Gerald Ashcombe, um homem de 30 anos com um olhar inquieto e o tipo de charme que desarmava até mesmo aqueles que deveriam ter entendido. À sua frente sentava-se a senhora Lydia Vale, autora de thrillers psicológicos cuja estrutura delicada escondia uma mente calculista. Havia também Sir Julian Croft, um crítico de arte com reputação de brilhantismo e crueldade. A doutora Margaret Ellison, uma psicóloga cujas opiniões eram tão requisitadas quanto sua companhia. E, finalmente, um homem que ninguém conhecia bem, o Sr. Raymond Dacre, apresentado vagamente por Lady Hesketh como um velho conhecido do continente. A mesa estava perfeita, até o relógio no corredor bater 9 horas e o mundo se partir. O Sr. Raymond Dacre, cortês, afável e aparentemente em perfeita saúde, ergueu a taça para brindar a hospitalidade de Lady Hesketh. As palavras, porém, não saíram. Sua expressão congelou no meio da frase. A taça tremeu em sua mão. Então, com um tremor violento, ele desabou sobre a toalha de mesa, o vinho carmesim derramando-se sobre a toalha como sangue. Por um momento, ninguém se moveu. Então veio o caos inevitável. Lady Hesketh gritou. Gerald se levantou de um salto. A médica empurrou a cadeira para trás e correu para a frente. O pulso de Dacre foi verificado, sua respiração examinada, e com uma certeza sombria, o Dr. Ellison o declarou morto. Seguiu-se um silêncio atordoante. Foi Gerald quem finalmente falou. Veneno, sussurrou ele com a voz rouca. Se deve ser veneno. A palavra pairava sobre a mesa de jantar como uma maldição. A Scotland Yard chegou em menos de 1 hora. Liderada pelo inspetor Meadows, eficiente, de ombros largos e extremamente cético em relação a qualquer drama, além de sua própria papelada. Os convidados foram interrogados, os copos examinados, a garrafa lacrada. Cada rosto à mesa contava uma história diferente, de choque, de medo, de alguma outra coisa. A tempestade lá fora ficava mais forte, como se ecoasse a tensão interior. Pela manhã, os jornais estavam em chamas. Morte mistéria no jantar de Mayfair. Convidados importantes são interrogados. Mas o que tornou o assunto mais estranho não foi a morte em si, mas o que se seguiu. 2 dias depois, o corpo de Raymond Dacre foi encontrado novamente. Foi descoberto em um necrotério particular em Bloomsbury, onde o falecido havia sido temporariamente mantido enquanto aguardava a investigação. Os atendentes juraram que tudo estava em segurança. As etiquetas de identificação no lugar, o corpo lacrado. No entanto, na manhã do 2º dia, os atendentes destrancaram a câmara apenas para encontrá-la vazio. O pânico se instalou. A polícia foi chamada. Horas depois, em um táxi abandonado perto do Embankment, o corpo de Raymond Dacre foi descoberto mais uma vez, desta vez com marcas de estrangulamento recente. A imprensa apelidou-o de o caso do convidado do jantar que morreu 2 vezes. O inspetor Meadows, agora completamente perdido, pediu ajuda a um homem em quem desconfiava, mas não podia ignorar. E assim,
Em uma manhã cinzenta do final de novembro, um pequeno e elegante cavalheiro belga, com um bigode perfeitamente aparado e olhos afiados como agulhas, chegou a Scotland Yard. Monsieur Poirot, murmurou Meadows, sem disfarçar o ceticismo. Aposto que já ouviu falar desse negócio. É uma loucura. Poirot inclinou a cabeça gravemente. De fato, mon ami. Morrer uma vez pode ser trágico. Morrer 2 vezes, isso é curioso. Ofende a ordem da natureza. E quando a ordem é perturbada... Ele bateu levemente na têmpora. As pequenas células cinzentas devem restaurá-la. A sala de estar de Lady Hesketh era um quadro de tensão quando Poirot chegou mais tarde naquela tarde. Os convidados sobreviventes do jantar estavam reunidos mais uma vez. Alguns convocados, outros simplesmente intrigados demais para ficar de fora. Gerald Ashcombe cumprimentou Poirot educadamente, mas com cautela. A Sra. Vale o observou com a curiosidade de um romancista estudando um espécime. O Dr. Ellison parecia pálido e retraído, enquanto Sir Julian afetava um tom de ironia divertida. Lady Hesketh, embora visivelmente abalada, manteve o comando. Monsieur Poirot, este terrível incidente transformou minha casa num circo. Eu imploro, ponha um fim a isso. Poirot fez uma reverência. Farei o máximo que puder, madame. Mas a senhora precisa entender. Cada pessoa aqui, por mais inocente que pareça, deve ser interrogada como se não fosse. Ele se virou. Seu olhar percorrendo a sala como um cirurgião, se preparando para uma operação. Pois suspeito que a morte, ou mortes do Sr. Dacre, não foram resultado de mero acaso. Foram planejadas por uma mente ao mesmo tempo inteligente e cruel. Sir Julian deu uma risada seca. Certamente, senhor. Você não acredita em um de nós removeu um cadáver de um necrotério da polícia? Os olhos de Poirot brilharam. Monsieur, na minha experiência, a capacidade do coração humano para o absurdo não tem limites. Lá fora o trovão ribombou mais uma vez. Poirot dirigiu-se à mesa onde o jantar ocorrera. Agora limpa, mas ainda com um leve aroma de vinho e decomposição. Ele a examinou em silêncio, com as pontas dos dedos percorrendo a borda de um copo. Madame, disse ele suavemente para Lady Hesketh, posso perguntar, há quanto tempo a senhora conhece Monsieur Dacre? Ela hesitou. 20 anos, talvez. Ele era charmoso e perigoso. Sempre houve algo nele em que nunca se podia confiar. Poirot assentiu. E, no entanto, madame, a senhora o convidou. Sim, disse ela friamente, porque às vezes, Monsieur Poirot, é mais sensato manter o perigo onde se pode vê-lo. Poirot deu um leve sorriso. Acho um sentimento muito prático e muito revelador. Ele se virou para os outros. Senhoras e senhores, peço a cada um de vocês que permaneça disponível para perguntas. A verdade, creio eu, é como o vinho daquela noite, tinto, forte e derramado cedo demais. E com isso, Hercule Poirot começou sua investigação sobre o caso do convidado do jantar que morreu 2 vezes. A chuva diminuiu até se tornar um sussurro que fazia as janelas zumbirem, e Poirot, tendo permitido que o silêncio se tornasse seu cúmplice, aproximou-se da longa mesa de jantar como se estivesse examinando um palco depois que a cortina caíra. Solicitou a planta dos assentos. Lady Hesketh, com a agilidade prática que sobrevivera a 2 casamentos e uma vida inteira de comissões, apresentou um pequeno cartão no qual o mordomo havia marcado os lugares. Poirot estudou os nomes e, em seguida, percorreu o perímetro, tocando levemente onde as cadeiras haviam ficado, orientando-se não pelos móveis, mas pela linha de visão e pelos hábitos daqueles que as ocuparam. Madame, ele disse suavemente, esta garrafa... Quem serviu dela? Gerald, respondeu Lady Hesketh. Insisti para que mantivéssemos os funcionários afastados quando o Sr. Dacre me propôs aquele brinde ridículo. Gerald se levantou, disse alguma bobagem encantadora e encheu os copos. Que bobagem encantadora! A boca de Poirot se contraiu. E a equipe ficou.
Como diremos? Nos bastidores. Eles foram dispensados depois de servir o peixe, disse Sir Julian, girando distraidamente o anel no dedo mindinho. Um gesto elegante, intimidade na sobremesa. E a chave do porão? Perguntou Poirot. Sob os cuidados de Travis, disse Lady Hesketh. Ele é meu mordomo. Ele tem a chave há 22 anos. Meadows, que fitava as janelas com um olhar furioso, como se o tempo o incomodasse, mudou de posição. Colhemos depoimentos de Travis e dos outros criados. Eles negam ter adicionado qualquer coisa ao vinho. A garrafa foi lacrada na sala de provas do pátio 15 minutos depois que o médico anunciou a hora da morte. Sim, murmurou Poirot. E, no entanto, a mente que coreografa tal espetáculo não confiaria em um acaso desajeitado. Ele ergueu a garrafa, aspirou o leve eco do clarete e a pousou precisamente onde um anel de tinta ainda marcava o tecido. O copo de Monsieur Dacre. Onde ele estava? Gerald apontou hesitante. Ali entre os cartões de lugar da Sra. Vale e do Dr. Ellison, ele tinha acabado de erguê-lo. Poirot inclinou a cabeça, observando a distância, o alcance de um braço médio, o brilho dos candelabros, os pontos cegos naturais quando a conversa brilhava. Ele se abaixou, recuperando algo que havia escorregado para debaixo da sanefa da mesa. Uma lasca de gel transparente, achatada, do tamanho de uma unha. Segurou-a contra a luz. Ela se refletiu em um brilho azulado, como se estivesse captando uma lembrança. Poirot não comentou. Limitou-se a guardá-la na bolsa e se virou para os presentes com uma reverência de desculpas. Um movimento tão sutil que parecia um segredo cortês. Perdoem-me, meus amigos. Vamos prosseguir. Pediu que se sentassem, não à mesa, mas na sala de estar em um semicírculo que tornasse todos os rostos igualmente visíveis. O fogo sussurrava. A chuva, tendo se manifestado, manteve-se reservada. Poirot foi até o tapete da lareira e juntou as pontas dos dedos. Cada um de vocês, disse ele, conhecia o Sr. Dacre de uma forma que os outros não conheciam. Não procuro fofocas, mas a linha precisa onde o conhecimento termina e a suposição começa. Ele indicou a Sra. Vale primeiro, talvez porque ela parecesse mais ansiosa para contar. Lydia Vale deu um sorriso fraco. Ele era, como posso dizer sem incorrer nas leis de difamação, um colecionador, não apenas de objetos de arte, mas também das fraquezas das pessoas. Ele gostava de arranjar situações em que tinha a carta vencedora. Eu o conheci no Salão Lascelles ano passado. Ele me contou o final do meu livro antes que eu o escrevesse. Corretamente. Esse era o tipo de homem que ele era. E ele tinha algo contra a senhora, madame? A perguntou Poirot, gentil como uma pena. Por um tempo. Ela deu de ombros. A gente se cansa de ser ameaçado. Eu o paguei para ir embora. Ele voltou. Sir Julian bufou. Devemos pintar o homem como Mefistófeles e nós como Faustos, em vários estágios de arrependimento. Dacre não era tão grandioso. Era um chantagista comum com modos incomuns. Contra o senhor também, senhor. O sorriso de Sir Julian era profissional, cada traço afiado. Escrevi uma crítica que poderia ter colocado a reputação de um negociante em risco mais do que deveria. Dacre obteve uma carta na qual eu era indiscreto quanto aos meus motivos. Ele a devolveu por uma quantia. Nos separamos amigavelmente, até a semana passada, quando ele insinuou que havia feito uma cópia. Poirot virou-se para o Dr. Ellison, cujas mãos estavam cruzadas com demasiada delicadeza. Doutor? Um nervo palpitou em sua bochecha. Ele já foi meu paciente, por um breve período, e há muitos anos. Ele não gostava de ser analisado. Aprendi o suficiente para alertar os outros a manterem distância. Esse foi o meu pecado. Indiscrição profissional a serviço de um amigo. Ele ameaçou expor minha violação ao conselho médico. Ela olhou para Lady Hesketh. Esse amigo era você, Constance. Não vou fingir o contrário. Lady Hesketh encarou o fogo como se fosse um adversário.
Ele tinha um jeito de fazer dívidas parecerem correntes. 20 anos atrás, em Viena, eu precisava de uma apresentação. Ele me proporcionou. Desde então, ele me incutiu essa lembrança. Poirot deixou que o silêncio acolhesse suas admissões. Então, suavemente: "E o senhor, Monsieur Gerald? O senhor fala pouco." O sorriso de Gerald foi rápido, infantil e nada convincente. Eu mal conhecia o homem. Ele gostava de se intrometer nas reuniões de família. Eu o achava sem graça. "Sem graça", repetiu Poirot, como se estivesse saboreando a palavra. "Mas foi você quem serviu." Gerald ergueu os olhos bruscamente. "Você quer dizer que..." "Quero dizer apenas que você teve o privilégio da coreografia. Não é uma acusação." Os olhos de Poirot eram gentis. Suas palavras eram como agulhas. "Diga-me, quando você serviu, o Sr. Dacre trocou o copo com alguém? Mesmo que momentaneamente?" "Acho que não." Ele estava fazendo um pequeno discurso, que ele nunca terminou, murmurou a Sra. Vale. Poirot inclinou a cabeça. "E agora algo muito curioso. Após a morte, o corpo é colocado em um necrotério. É catalogado e guardado. No entanto, nosso infeliz Monsieur Dacre deixa seus aposentos oficiais e reaparece com marcas recentes, de estrangulamento. Isso sugere duas possibilidades. Ou a primeira morte não foi tão definitiva quanto o Dr. Ellison acreditava, e alguém corrigiu a hesitação da natureza mais tarde. Ou a primeira morte foi genuína, e as segundas marcas são teatrais, infligidas post-mortem para criar confusão. Meadows resmungou. O patologista está inclinado a sufocar com uma ligadura após o ocorrido. Estamos aguardando o relatório completo. Poirot assentiu como se isso confirmasse algo que ele já havia arquivado. Então voltamos à psicologia. Se alguém busca obscurecer a causa original, acrescenta uma causa mais forte, n'est-ce pas? Um trompe-l'œil em assassinato. Pergunta-se: quem lucra com a segunda morte? Quem ganha quando a mente da polícia é convidada a percorrer um corredor com muitos espelhos? Ele se aproximou do círculo, olhando para cada rosto. Se Dacre chantageou todos vocês, então a primeira morte os liberta na mesma medida. Mas a segunda morte, não é igual. Apenas um entre vocês temia que a primeira explicação levasse a ele ou a ela. Apenas um precisava dessa complicação. A voz de Lady Hesketh, baixa e firme, cortou o silêncio. Você acha que um dos meus convidados entrou num necrotério, roubou um cadáver e encenou uma pequena pantomima grotesca à beira do rio? É inacreditável. A crença, disse Poirot, é preguiçosa quando confortável, mas a imaginação humana, quando serve à necessidade, é uma acrobata. Ele olhou mais uma vez para a disposição dos assentos. A senhora colocou Monsieur Dacre entre o romancista e o médico, uma mente que observa mentiras e uma mente que as mede. Estratégico, madame. A senhora queria vê-lo com clareza. E o que você viu? Perguntou a Sra. Vale. Um homem que, ao erguer a taça, não observava a anfitriã, mas o sobrinho. Um homem que segurava a taça não pela haste, mas pelo bojo, embora o vinho estivesse tinto e quente, sugerindo talvez o hábito de usar os dedos para testar mais do que a temperatura. E um homem cuja morte, naquele preciso segundo, nos disse que havia uma audiência. Poirot virou-se para a porta, como se ouvisse a chuva mudar de tom. Falarei com o mordomo Travis. Depois, pedirei um pequeno favor a cada um de vocês. Ele sorriu, aquele segredo cortês novamente. Vocês recriarão seus gestos daquela noite. Exatamente. O jeito como pegaram o pão, o jeito como inclinaram a cabeça para uma piada de que não gostaram, o jeito como largaram o garfo quando o discurso começou. Não confiaremos apenas na memória. Permitiremos que o corpo se lembre. E depois? Perguntou Meadows. Então, disse Poirot, convidaremos as pequenas células cinzentas para o jantar. Ele ergueu a mão elegantemente antes que alguém pudesse protestar.
Mas, por enquanto, ninguém viaja, ninguém escreve para amigos distantes, ninguém destrói nenhum bilhete. Especialmente você, Monsieur Crítico, e você, Madame Romancista. Seus olhos se aqueceram, mas o calor não se espalhou. Manteremos o palco como estava. Só então, veja bem, poderemos descobrir qual ator esqueceu sua fala. A sala de estar ainda respirava a tensão da confissão, muito depois de os suspeitos se dispersarem, sob as instruções discretas de Poirot. Lady Hesketh se retirara para seu escritório. Sir Julian pedira conhaque com a altivez de um homem afrontado pela vida. A senhora Vale partira com a compostura frágil de quem planeja a próxima frase, e a doutora Ellison se desculpara sob o pretexto de uma dor de cabeça. Apenas Gerald permanecia, andando de um lado para o outro junto à lareira, sua inquietação intensificando o tic-tac do relógio. Poirot, sentado impecavelmente em uma cadeira perto da lareira, observava-o com sereno distanciamento. O senhor me desaprova, Monsieur Poirot, disse Gerald finalmente, virando-se abruptamente. O senhor me considera culpado de alguma coisa. Se não de assassinato, então de estupidez. Poirot ergueu as sobrancelhas. Acho, monsieur, que o senhor está com problemas. Culpa e problemas são primos, às vezes confundidos com gêmeos. Gerald deu uma risada aguda e sem humor. Você fala como um padre. Não, como um médico da alma, corrigiu Poirot gentilmente. É minha função diagnosticar onde o coração engana a mente. Diga-me, por que você realmente serviu o vinho? Gerald hesitou. Porque a tia Constance me pediu. Ah, mas o senhor aceitou rápido demais, eu acho. E quando se age rápido, muitas vezes é para esconder o pensamento. Veja bem, monsieur, quando um homem diz, não foi nada, geralmente é alguma coisa. Gerald apertou o maxilar e por um instante Poirot pensou que ele fosse sair furioso. Em vez disso, afundou-se numa cadeira em frente. Dacre tinha alguma coisa contra mim, disse em voz baixa. Nem dinheiro, nem crime. Era sobre o meu pai. Seu pai, Sr. Ashcombe? Sim. Dacre alegou ter provas de que meu pai arruinou um amigo no baralho que o levou ao suicídio. Tia Constance venera a memória do meu pai. Se ela alguma vez acreditasse em tal coisa, jamais me perdoaria por ser filho dele. Poirot inclinou a cabeça gravemente. E então o senhor pagou ao Monsieur Dacre? Eu recusei. Ele riu de mim. Disse que a verdade sempre chega à mesa de jantar. Qual verdade? Perguntou Poirot suavemente. A verdade sobre o seu pai. Ou sobre a sua coragem? Gerald corou. Eu não o matei, se é isso que você quer dizer. O tom de Poirot permaneceu suave. Não quero dizer nada, monsieur. Apenas observo. O senhor fala de honra como se fosse um ornamento frágil. No entanto, às vezes o homem que aguarda com demasiada atenção a quebra ele mesmo. Ele se levantou, limpando uma mancha invisível do punho da camisa. O senhor permanecerá na cidade, sim? Gerald assentiu, evitando o olhar dele. Quando o jovem se foi, Poirot virou-se para o inspetor Meadows, que estava meio cochilando no sofá. Veja bem, mon ami, disse Poirot. Cada um deles diz a verdade, mas apenas a verdade que consegue suportar. Meadows esfregou os olhos. Todos me parecem culpados. Não, respondeu Poirot calmamente. Todos eles parecem com medo. Não é a mesma coisa. Pegou o chapéu e o casaco e insistiu que fossem aos aposentos dos criados. Travis, o mordomo, recebeu-os com a dignidade ofendida de um homem cuja lealdade estava sendo medida como uma colher de chá de prata. Os funcionários haviam sido interrogados, mas o comportamento de Poirot era diferente. Gentil, cortês, mas impossivelmente meticuloso. Ele não pedia venenos, mas gestos, estados de espírito, silêncios. Ninguém se aproximou da mesa depois que a sobremesa foi servida, disse Travis com firmeza. O Sr. Ashcombe serviu. A Sra. Vale estava rindo com o Dr. Ellison, e Sir Julian começou a reclamar da música.
A música? Perguntou Poirot. O gramofone, senhor. A senhorita Ellison o ligou por sugestão do Sr. Dacre. Algo estranho, animado. Ela se assustou quando ele desmaiou. Os olhos de Poirot brilharam. Ah, música, o ritmo da distração. Qualquer coisa pode cair despercebida em um momento como esse. O pó, a cápsula. Preciso descobrir o que foi tocado. Tango das folhas mortas, senhor. Lembro-me claramente. A boca de Poirot se curvou num pequeno sorriso inescrutável. Uma ironia encantadora. Quando voltaram à rua escura pela chuva, Meadows acendeu um cigarro com as mãos trêmulas. O que você está pensando? Acho, mon ami, disse Poirot, que nosso assassino tem imaginação, e gosto pelo gesto dramático. A primeira morte era para ser vista, a segunda para ser acreditada. Ele parou sob um poste de luz, inclinando levemente a cabeça, os olhos semicerrados. 2 mortes, um cadáver. É um paradoxo, sim. Mas em todo paradoxo se esconde um erro, uma falha de simetria. E a simetria, para mim, é a chave para a verdade. Eles retornaram ao apartamento de Poirot, em Whitehaven Mansions, mais tarde naquela noite onde Hastings teria feito chá se estivesse presente. Em vez disso, Poirot preparou o seu próprio chá, arrumando as xícaras com a precisão de um ritual. Colocou o mapa de assentos da mesa de Lady Hesketh e, ao lado, 6 fotografias fornecidas pela polícia, cada uma tirada do corpo de Dacre, em diferentes momentos, a sala de jantar, o necrotério e o táxi à beira do rio. Poirot as estudou em silêncio, com os lábios franzidos. 2 vezes morto, murmurou ele. Mas os olhos... Ah, esses me dizem algo muito curioso. Ele se aproximou, traçando o contorno do maxilar do homem com a ponta de um lápis. Veja bem, nenhuma contorção de dor no primeiro. Morte instantânea, talvez por uma toxina de ação rápida. Mas no segundo, há resistência. O pescoço mostra a marca, mas a boca, relaxada, sem medo. Ele não lutou. Então você quer dizer que o estrangulamento foi feito após a morte, disse Meadows. Quero dizer, mon ami, que a segunda morte foi planejada por alguém que queria sugerir uma ressurreição, uma reviravolta narrativa, alguém que gosta de manipular a percepção. Ele recolocou as fotos satisfeito. Amanhã de manhã, retornarei à casa de Lady Hesketh. Quero testar algo. Algo muito pequeno, muito exato. O que é isso? Poirot sorriu. A mão que serviu o vinho não foi a mesma que matou Monsieur Dacre, mas pode ter sido a mão que deveria ter matado a parecer culpado. Há alguma diferença, n'est-ce pas? Alguém jogou xadrez com almas humanas naquela mesa. Ele se levantou, sua silhueta elegante contra a luz do fogo. E, se não me engano, haverá outro movimento em breve. Nosso assassino é esperto, mas inquieto. Ele não suportará o suspense por muito tempo. A manhã seguinte, amanheceu pálida e extremamente fria. A casa de Lady Hesketh estava subjugada, os convidados confinados dentro dos muros da mansão por polida coerção. Poirot chegou pontualmente às 8, imaculado como sempre, e solicitou que a mesa de jantar fosse restaurada à sua antiga disposição. Cadeiras foram colocadas, copos enchidos com água, prataria polida. Poirot caminhou lentamente ao redor da mesa, instruindo cada pessoa a retomar seu lugar como naquela noite fatídica. Havia algo teatral naquilo. A luz pálida através das cortinas, o arrastar hesitante dos convidados, o eco fantasmagórico das risadas outrora compartilhadas. Agora, disse Poirot suavemente, jantaremos novamente, com a memória como nossa refeição. Eles obedeceram, incertos e inquietos. Quando Gerald levantou a garrafa, Poirot o deteve. Não, senhor, disse ele gentilmente. Desta vez, permita-me. Ele pegou a garrafa e serviu em cada copo, observando cada mão que se movia, cada olhar trocado. Então virou-se para a senhora Vale. A senhora ri, madame, até hoje. Ela piscou. Nervosismo, senhor. Ah,
Os nervos muitas vezes revelam a verdade quando as palavras não conseguem. Ele colocou a garrafa exatamente onde estivera antes. Agora, murmurou, vamos ver quem se lembra tão perfeitamente. Por um instante, sem fôlego, ninguém falou. O olhar de Poirot pousou na leve mancha no pano, no brilho da água fingindo ser vinho. E, finalmente, no copo diante da doutora Ellison. Ela estava pálida, os dedos rígidos, os olhos fixos não nele, mas no local onde Dacre havia caído. A voz de Poirot, quando voltou a falar, era baixa, mas cortante o suficiente para cortar o ar. Viram, meus amigos? O palco se lembra do que os atores esquecem. E eu acho, sim, eu acho, que o palco está começando a sussurrar seu segredo. O silêncio que se seguiu às últimas palavras de Poirot foi quase teatral em sua intensidade. Cada rosto ao redor da mesa parecia esculpido em uma emoção diferente. Desafio, medo, culpa ou aquela peculiar autoconsciência que surge quando se suspeita de uma armadilha, mas não se consegue ver sua forma. Os dedos da doutora Ellison ainda pairavam perto do copo, como se tivessem parado no meio de um gesto. Os olhos de Poirot pousaram neles por apenas um segundo, mas o momento se estendeu o suficiente para que ela abaixasse a mão com compostura forçada. Obrigado, meus amigos, disse Poirot suavemente. Eu só queria observar a coreografia da memória. O corpo, veja bem, é uma testemunha muito inconveniente. Ele se lembra mesmo quando a língua esquece. Lady Hesketh expirou, um leve tremor revelando o controle que mantinha. Bem, Monsieur Poirot, espero que esta apresentação tenha rendido algum resultado, porque meus nervos não suportarão mais um dia de suspeitas em minha própria casa. Poirot inclinou a cabeça educadamente. Paciência, madame. A verdade é delicada. Deve ser abordada com respeito, não forçada. Ele voltou a atenção para a mesa. Temos aqui uma simetria curiosa, não é mesmo? Monsieur Dacre sentado entre duas mulheres que estudam a mente, uma na ficção, outra na ciência. O romancista inventa o engano, o psicólogo o disseca. Entre eles, o homem que enganou por lucro. Não é poético? A senhora Vale arqueou uma sobrancelha. Parece que você o admira. Poirot deu um leve sorriso. Só admiro precisão, madame. E precisão ele possuía, até o brinde final. Sir Julian se mexeu irritado. Você continua falando de poesia e precisão, mas um homem morreu 2 vezes. O que precisamos é de bom senso. Os olhos de Poirot brilharam. O bom senso, monsieur, costuma ser o mais enganoso de todos. Ele nos diz para acreditar no que vemos, quando é exatamente o que vemos. Verke foi arranjado para que acreditássemos. As palavras soaram como um trovão silencioso. O olhar de Poirot voltou-se para o Dr. Ellison. Por exemplo, doutor, quando o senhor examinou o Sr. Dacre e declarou-o morto, posso perguntar qual era a sua certeza? Ela pareceu ofendida. Certeza absoluta. Sem pulso, sem respiração, sem reflexo. Sou médica há 20 anos, Monsieur Poirot. Ah, sim, mas o coração humano às vezes brinca de esconde-esconde com a morte. Um desmaio, uma paralisia dos nervos, pode imitar a quietude da eternidade. Você não notou na sua pressa um traço de movimento? Um suspiro? Um piscar de olhos sob a pálpebra? A compostura da doutora Ellison vacilou por uma fração de segundo. Um tremor nos olhos em vez das mãos. Não, disse ela rapidamente. Nada. Poirot curvou-se ligeiramente. Perdoe-me. Pergunto apenas porque se Monsieur Dacre não estivesse morto naquele momento, mas apenas inconsciente, então quem quer que tenha assegurado sua final à morte 2 dias depois já havia tomado sua decisão aqui, nesta mesa. Uma onda percorreu a sala. Gerald se endireitou na cadeira. Quer dizer que um de nós pode ter pensado que ele estava morto e depois terminado o serviço depois? Talvez, disse Poirot. Ou talvez um de vocês sábia. Ele não estava morto e usou esse conhecimento para criar um milagre. Morte seguida de ressurreição e morte novamente. É um truque adequado para o teatro.
não para a sala de jantar. A senhora Vale deu uma risada curta e nervosa. Você fala como se tivéssemos encenado uma sessão espírita. Não, madame, respondeu Poirot. A senhora armou uma distração. Isso é mais inteligente. E mais cruel. Ele caminhou até o aparador onde o gramofone ainda repousava, com sua corneta de latão brilhando sob a luz fraca. Isto, disse ele, estava tocando quando Monsieur Dacre caiu, sim? O Tango das Folhas Mortas. Muito irônico. Quem será que escolheu esse disco? Ninguém falou. Então o Dr. Ellison disse baixinho. Sim, ele pediu algo continental. Disse que gostava de tangos. De fato, uma predileção por ritmo e talvez por sincronia. Os dedos de Poirot roçaram o gramofone. Quando a música começou, ela distraiu os sentidos. O olho é atraído pelo movimento, o ouvido pela melodia, e assim um truque de prestidigitação é possível. É nesses segundos que uma mão pode trocar um copo, um comprimido pode cair, ou um pulso pode ser paralisado sem ser visto. Ele se virou de repente para Gerald. Monsieur, o senhor estava de pé, servindo o vinho, não é? Diga-me, notou alguém se movendo atrás de você? Gerald franziu a testa, pensativo. Não. Ou talvez a senhora Vale tenha se inclinado para acender um cigarro. Não tenho certeza. Poirot olhou para essa senhora Vale que ficara imóvel. Ah, e a senhora, madame, acendeu. Ela o encarou com um desafio frágil. Não, mudei de ideia. Não gosto de fumar durante o jantar. Poirot assentiu, pensativo. Uma contenção admirável. No entanto, é curioso. Seu isqueiro foi encontrado ao lado do prato do Monsieur Dacre, não foi? A compostura do romancista rachou como vidro fino. Deve ter caído ali. Não percebi. Poirot sorriu quase com ternura. Naturalmente. Tantas coisinhas caem nesses momentos. Isqueiros, guardanapos, homens. Ele deixou o silêncio respirar antes de continuar. Mas uma coisa não cai, a intenção. Ela permanece ereta, inflexível. E isso, meus amigos, é o que eu busco. A paciência de Lady Hesketh finalmente se esgotou. Monsieur Poirot, insisto que nos diga claramente o que está insinuando. Muito bem, disse ele suavemente. Quero apenas dizer que a morte do Sr. Dacre não foi uma questão de veneno num copo, mas de manipulação mental. Alguém aqui o fez. Acreditar ele estava morrendo, ou garantiu que outros morreriam. O verdadeiro veneno talvez fosse psicológico. A sala irrompeu em sussurros, risos incrédulos e negações. Poirot esperou impassível, até que o barulho diminuísse. Você ri sim, porque é uma ideia muito estranha. No entanto, pergunte a si mesmo. Se você quisesse matar um homem 2 vezes, qual método melhor do que matá-lo primeiro com medo e depois com a oportunidade? O rosto do Dr. Ellison ficou pálido. Você está dizendo que alguém induziu um desmaio, uma paralisia, e depois o estrangulou quando ele reanimou. Exatamente. Mas a questão é, quem tinha tanto o conhecimento médico quanto o acesso? O olhar de Poirot permaneceu nela apenas por um instante. Depois se desviou deliberadamente, poupando-a do peso imediato. Talvez eu esteja enganado. Talvez fosse mais simples, mas acho que não. Ele se virou para a janela, onde as nuvens de tempestade começavam a se dissipar, finos raios de luz roçando o vidro. Em todo crime há um ato de vaidade, o momento em que o assassino deseja ser admirado, até mesmo pela vítima. Acho que o Sr. Dacre deveria ter previsto a própria morte e reconhecido a mão que a entregou. Enquanto falava, o mordomo apareceu na porta, pálido e hesitante. Com licença, senhor. Há um homem lá embaixo. Diz que é do necrotério. Ele trouxe um pacote endereçado ao senhor, Monsieur Poirot. Poirot pegou o envelope. Era grande, pesado, lacrado em papel pardo. Dentro havia um único objeto. Um pequeno frasco de vidro tampado e etiquetado com tinta preta. Propriedade do Dr. M. Ellison. Um suspiro coletivo quebrou o silêncio. A doutora Ellison levou a mão à boca. Isso é impossível, sussurrou ela. Isso estava trancado na minha maleta médica. Não o vejo desde aquela noite.
Os olhos de Poirot brilharam serenos e aguçados como sempre. Então, madame, disse ele gentilmente, parece que alguém quer que acreditemos no impossível, o que, na minha experiência, significa que estamos muito perto da verdade. Um leve tremor percorreu a sala quando Poirot colocou o frasco sobre a mesa. Ele brilhava sob o lustre, uma pequena e fria testemunha cujo silêncio parecia acusar. O rótulo, propriedade do Dr. M. Ellison, parecia perfeito demais, a caligrafia precisa, deliberada. Poirot não tocou mais nela. Apenas cruzou as mãos e a observou como se fosse uma peça de xadrez movida com muita ousadia. A voz do Dr. Ellison quebrou o silêncio, suave, mas carregada de medo. Monsieur Poirot, juro que não fui eu que mandei isso. Alguém está tentando me incriminar. O tom de Poirot era reconfortante, embora seus olhos não perdessem nada. Ah, madame, acalme-se. Uma armadilha. Pode nos dizer mais sobre quem a criou do que sobre sua vítima. Mas pensemos, por que enviar isso para Meu? Por que não deixá-lo onde possa incriminá-lo em particular ou destruí-lo completamente? Não, o remetente não desejava apenas acusar, mas também me executar. A senhora Vale inclinou-se para a frente, incapaz de esconder seu fascínio. Você acha que o assassino quer que você veja o jogo? Poirot inclinou a cabeça. Exatidão. O assassino é esperto, sim, mas talvez esperto demais. Ele ou ela? Gosta de controle, mas não consegue resistir à admiração. É a vaidade do marionetista, que quer que o público fique boquiaberto com a dança de suas marionetes. Gerald falou de repente, com a voz tensa. Então, quem quer que seja, ele ainda está aqui observando como reagimos. Poirot virou-se para ele. Não ele, talvez. A vaidade, monsieur, não se limita ao gênero. Sir Julian, que bebia conhaque com as mãos trêmulas, pousou o copo com muita força. Isso é bobagem. Você está inventando histórias. O frasco é simples. Pertence à médica. Ela o perde. Alguém o encontra. Fim do mistério. Ah, se a vida fosse tão prestativa, murmurou Poirot. Mas os detalhes são precisos demais. O rótulo, tão claro, tão legível, foi feito para ser visto. E onde há artifício, há intenção. Ele perguntou ao mordomo. Sr. Travis, descreva o mensageiro, por favor. Um homem baixo, senhor, respondeu Travis. Estrangeiro, talvez. Falava inglês bem, mas com sotaque. Disse que o pacote foi encontrado no chão do necrotério, após alguma confusão com as evidências da polícia. Ele foi embora antes que eu pudesse chamar o inspetor Meadows. Estrangeiro? Perguntou Poirot suavemente. É uma palavra tão conveniente na Inglaterra, n'est-ce pas? Ela abrange todo tipo de imprecisão. O Dr. Ellison levantou-se tremendo. Acredite em mim, não tenho motivos para machucar Dacre. Eu o tratei uma vez sim, mas isso foi há anos, e ele odiava médicos. Zombava da minha profissão. O olhar de Poirot se suavizou, embora suas palavras permanecessem precisas. Às vezes o ódio, madame, é apenas um medo disfarçado de medo. Ela o encarou e depois desviou o olhar. Você acha que eu o matei com aquele frasco? Então por que estrangulá-lo depois? Por que arriscar tanto por algo que poderia ter sido tomado como veneno? Exatamente, disse Poirot quase para si mesmo. Por quê? Ele se voltou para o frasco, erguendo-o delicadamente com um lenço. Se contivesse um veneno simples, explicaria a primeira morte, mas não a segunda. No entanto, se contivesse outra coisa, algo que imitasse a morte. Suas palavras se perderam, seus olhos desfocados, a mente acelerada. Existem substâncias raras que induzem paralisia, que desaceleram o coração, que deixam o corpo aparentemente sem vida por horas. Sim, seria bem possível que um homem parecesse morto, até mesmo ser declarado morto por um médico, e então acordasse aterrorizado quando o ar esfriasse e a luz retornasse. Lady Hesketh ofegou, agarrando o encosto da cadeira. Meu Deus, quer dizer que ele acordou no necrotério? Poirot assentiu lentamente. Talvez não por muito tempo.
Imagine, madame, o horror, a confusão. Ele tenta se levantar, respirar, se mover, e então uma sombra se aproxima. Uma mão calma e preparada termina o que começou. Um arrepio percorreu o grupo. A imagem era vívida demais, humana demais em sua crueldade. Poirot, no entanto, permaneceu imóvel como mármore. Alguém, continuou ele suavemente, queria que o Sr. Dacre morresse 2 vezes, não por necessidade, mas por ironia. A primeira morte, uma demonstração. A segunda, um castigo. O Dr. Ellison sussurrou. Mas por que enviar esse frasco agora? Porque, disse Poirot, o assassino acredita que a investigação está se estreitando. Eles querem direcioná-la, empurrar a suspeita para onde ela possa queimar com segurança, sem tocar a verdade. O envio deste objeto não é pânico. É estratégia. Sir Julian suspirou bruscamente. Então você ainda suspeita de todos nós? Até que o padrão esteja perfeito, monsieur. Suspeito de todos. O sorriso de Poirot era fraco, quase gentil. É a única maneira de ser justo. Ele começou a andar lentamente, o ritmo medido dos seus passos tão preciso quanto seus pensamentos. Temos um motivo. Chantagem. Temos uma oportunidade. Todos estavam presentes. Mas o motivo por si só não cria um assassinato. É a emoção que move a mão, não as circunstâncias. E a emoção, meus amigos, está escrita no menor gesto. Ele parou ao lado da Sra. Vale, que girava nervosamente o copo vazio entre os dedos. Madame, a senhora escreve romances, não é? Cria personagens que enganam seus leitores com tramas engenhosas. Diga-me, lhe agrada ver outros presos em uma ficção que você mesmo criou? Ela pareceu assustada. Você acha que estou brincando com a morte? Eu acho, disse Poirot gentilmente, que um contador de histórias entende a ilusão melhor do que a maioria. Ela se enrijeceu. Posso imaginar um assassinato, senhor, mas não o cometo. Ah, disse ele suavemente, mas a imaginação é o ensaio da ação, não é? Você cria a peça antes mesmo do ator subir no palco. Antes que a Sra. Vale pudesse responder, o relógio sobre a lareira soou 12:00. O som pareceu estalar algo invisível. Poirot virou-se bruscamente para a janela. Uma carruagem havia parado lá fora, e um policial desceu. Ele carregava um envelope. Meadows o seguiu para dentro da sala momentos depois, com o rosto sério. Acabei de chegar do Yard, disse o inspetor, entregando o envelope a Poirot. A autópsia foi feita. Tem uma coisa que você vai querer ver. Poirot rompeu o lacre, com uma expressão indecifrável enquanto examinava o relatório. Então, seus olhos se estreitaram e um suspiro silencioso escapou. Ah, então... É como eu temia. Ele ergueu os olhos, a voz baixa, mas ressonante. O Sr. Dacre não morreu de veneno. Não havia toxina alguma em seu corpo. Em vez disso, ouça com atenção, havia vestígios de uma droga usada em hipnose, um derivado da escopolamina, às vezes empregado para induzir sugestionabilidade e amnésia. Tornava o homem flexível, obediente e, mais tarde, confuso. Lady Hesketh levou a mão à garganta. Você quer dizer que alguém o controlava? Poirot assentiu lentamente. Alguém que compreendesse a mente intimamente, alguém que pudesse convencê-lo a beber, a desmaiar, a permanecer imóvel. Uma morte agiu sob comando. Ele olhou ao redor da mesa, a luz refletindo a precisão do seu olhar. A primeira morte, meus amigos, foi o teatro. A segunda, a realidade. E acho que, muito em breve, descobriremos qual de vocês é o verdadeiro dramaturgo desta performance mortal. A sala pareceu se contrair em torno das palavras de Poirot, como se o próprio ar recuasse diante da implicação. Hipnose. A sugestão de morte tornada real pela rendição da mente à vontade. Era grotesco e fascinante, um ato de intelecto, e não de paixão. Um assassinato que começou não com veneno, mas com persuasão.
Gerald quebrou o silêncio primeiro. Então você está dizendo que Dacre não morreu por causa do que alguém fez para ele, mas por causa do que alguém o fez acreditar? Exatamente, monsieur, respondeu Poirot. Um homem a quem se diz de forma muito convincente que seu coração parou pode sentir que ele parou de bater. Não é impossível. O corpo, assim como a mente, obedece à voz em que confia, ou teme. Sir Julian zombou. Você fala como se fosse bruxaria. A expressão de Poirot se acirrou. Ah, não, monsieur. A bruxaria se baseia no invisível. Isto. Ele apontou para o frasco. Se baseia na ciência e na psicologia. Monsieur Dacre estava cercado por pessoas que entendiam ambas. Seu olhar permaneceu no Dr. Ellison, não de forma acusadora, mas como quem faz uma pergunta. Madame, a senhora é treinada no estudo da sugestão, não é? Sim, ela disse calmamente. Mas usá-lo dessa forma, em um homem relutante, exigiria uma imensa familiaridade. Confiança, repetição, uma certa vulnerabilidade. É isso mesmo, disse Poirot baixinho. Diga-me, você o viu de novo antes daquele jantar? O doutor. Ellison hesitou. Uma vez, cerca de 2 semanas antes. Ele veio ao meu consultório, sem avisar. Disse que queria entender por que sonhava com afogamento. Achei que fosse mais uma de suas manipulações e o mandei embora. E ainda assim, murmurou Poirot, seu corpo foi encontrado perto do rio. Um calafrio percorreu o ar. A senhora Vale apertou o xale com mais força, os olhos disparando em direção à janela, como se pudesse ver algum traço espectral do afogado além do vidro. Então ele foi. Programado? Perguntou ela. Fez para morrer depois? Poirot não respondeu imediatamente. Permaneceu junto à lareira, sua silhueta nítida contra a luz do fogo, os dedos batendo no queixo, pensativo. Talvez. Ou talvez o assassino tenha descoberto sua fraqueza e a explorado. Um homem tão consumido pela culpa pode ser levado a acreditar que sua própria punição é inevitável. Lady Hesketh falou com repentina veemência. Então não foi assassinato, foi crueldade. Quem fez isso deve ter brincado com ele como gato com rato. Ah, madame, disse Poirot gentilmente, assassinato e crueldade raramente são estranhos. Naquele momento, Meadows voltou, carregando uma pequena pilha de papéis. Poirot, um policial examinou os pertences de Dacre no necrotério. Encontrou isso entre seus pertences pessoais. Achei que você os gostaria. Poirot aceitou o embrulho e o espalhou cuidadosamente sobre a mesa. Havia várias cartas, um caderno e uma página rasgada do que parecia ser um diário. A tinta estava borrada, a caligrafia irregular. Os olhos de Poirot percorreram as linhas rabiscadas. Eles virão me buscar no jantar. Já estou vendo. O círculo está se fechando. Ela sabe. Ela sempre soube. O segredo está no som. Poirot leu a última frase 2 vezes e depois uma 3ª vez. O segredo está no som. Curioso. Gerald se inclinou para a frente. Será que ele está falando da música? Do tango? Exatamente, disse Poirot suavemente. Ele escreveu isso antes do jantar, talvez até horas antes. Ele antecipou o evento, não o método. Alguém o avisou ou o assustou. Ele ergueu os olhos de repente. Madame Vale, a senhora é escritora. O que acha dessa frase? A senhora. Vale piscou surpresa. Parece uma metáfora. Talvez ele quisesse dizer que a verdade se esconde no que ouvir, não o que nós ver. Ou, disse Poirot, talvez ele tenha falado literalmente. O gramofone, lembra? O tango das folhas mortas. Ele se virou para Meadows. Desejo examinar esse registro novamente. O inspetor o pegou no aparador. Poirot o colocou delicadamente sob a luz, girando-o entre os dedos. Está vendo isso? Disse ele baixinho.
Uma leve marca aqui, perto do rótulo, como resíduo de cera ou goma. Alguma coisa aderiu a ele. Talvez um disco fino, transparente para alterar o som. Um sussurro sob a música, talvez. Meadows franziu a testa. Quer dizer que alguém pode ter gravado uma voz nele? Sim, uma mensagem. Tocada suavemente, escondida no ritmo. Uma sugestão dita enquanto o tango distraía a sala. O tom de Poirot se tornou sombrio. Imagine, mon ami, Monsieur Dacre ouve sua própria condenação, repetida como uma canção de ninar. Ele obedece à voz que o ordena a cair. Lady Hesketh estremeceu. Isso é monstruoso. Sim, respondeu Poirot simplesmente, mas engenhoso. Ele devolveu o disco. Mandarei examiná-lo imediatamente. Se houver som além do som, nós o encontraremos. Quando Meadows saiu, Poirot retomou seu lento andar de um lado para o outro. Os outros o observavam em um silêncio inquieto, como se o próprio tapete pudesse revelar uma confissão sob seus sapatos. Ele parou diante do espelho acima da lareira, olhando-o com aquele seu distanciamento peculiar, como se buscasse não o seu próprio reflexo, mas o de outra pessoa atrás dele. Cada um de vocês, disse ele suavemente, foi chantageado pelo Monsieur Dacre. Cada um tinha motivos para odiá-lo. No entanto, a maneira como ele morreu, esse teatro sutil, pertence a uma mente que sente prazer no controle, não no caos. Ele se virou de repente para o Dr. Ellison. Madame, quando a senhora o examinou pela primeira vez, notou um pequeno furo no pulso ou no pescoço? Ela hesitou. Não, pelo menos não que eu me lembre. Pense bem, insistiu Poirot. Um furo tão fino que se poderia confundir com uma alfinetada. Certo? Ela franziu a testa. Pode ter havido. No pulso dele. Achei que fosse uma marca da abotoadura. A voz de Poirot tornou-se baixa, quase reverente. Então tenho certeza. Uma substância administrada não no vinho, mas por meio de uma agulha, um estimulante para aumentar a suscetibilidade, seguido da ordem sussurrada para dormir e, mais tarde, para morrer. Gerald o encarou. E quem poderia ter feito isso? Poirot olhou ao redor do círculo, seus olhos parando em cada rosto. Alguém com conhecimento médico. Alguém que entendesse de hipnose e química, e do teatro da morte. Alguém talvez que acreditasse que a punição de Monsieur Dacre era justiça e não crime. As mãos da doutora Ellison agarraram os braços da cadeira. Você está dizendo que eu... Poirot levantou a mão. Não digo nada ainda. Mas diga-me uma coisa, madame. Onde a senhora estava entre a noite da morte dele e a manhã em que o corpo foi encontrado pela segunda vez? Sua voz falhou. No meu consultório, principalmente. Eu tinha pacientes. Sozinho? Uma longa pausa. Não. Minha assistente, a senhorita Warren, ficou até tarde naquela noite. O olhar de Poirot se suavizou. Veja bem, madame, não se trata de acusação. Trata-se de eliminação. A verdade deve permanecer sozinha quando todo o resto desaparece. Ele se virou para a janela, onde a tempestade recomeçara, um trovão fraco ecoando sobre Londres como o rufar de tambores de uma peça distante. O assassino se considerava um artista do destino, murmurou Poirot. Mas mesmo o melhor artista deixa uma falha em sua obra, uma única pincelada que o trai. Então ele sorriu, o sorriso mais fraco e perigoso de todos. E eu acredito, meus amigos, que acabei de ver. As palavras de Poirot pairavam no ar como uma lâmina equilibrada no fio, brilhante, mas imóvel. Ninguém ousava falar. O fogo crepitava suavemente na lareira, projetando reflexos nervosos nos rostos ali reunidos. Era como se cada um sentisse que o detetive havia alcançado o fio tênue e invisível que unia todas as suas mentiras. A falha, veja bem, disse Poirot finalmente, é sempre onde a mão do artista treme, não de medo, mas de orgulho. A doutora Ellison o encarou, rígida, os dedos pálidos entrelaçados no colo.
Quer dizer que o orgulho traiu o assassino? Talvez ainda não, respondeu Poirot em tom suave. Mas vai. E imagino que não teremos que esperar muito. Ele se aproximou da mesa novamente, o pequeno frasco brilhando sob a luz do lampião. Temos aqui, meus amigos, uma obra-prima de ilusão. Um crime concebido para parecer impossível. Mas toda ilusão, por maior que seja, depende de uma pequena verdade escondida à vista de todos. E acho que nosso assassino, nosso marionetista, se descuidou com um desses detalhes. Sir Julian deu uma risada tensa e sem humor. Quer dizer que encontrou uma corda invisível nos prendendo a todos nessa fantasia? Poirot o encarou friamente. Não invisível, monsieur. Simplesmente ignorado. O disco, o frasco, a perfuração, cada um conta uma história. Mas juntos contam a história errada. Alguém queria que seguíssemos essa história obedientemente, como crianças perseguindo um conto de fadas. A voz de Lady Hesketh tremeu. Então, a evidência é falsa? Poirot inclinou a cabeça. Não é mentira, madame, curadoria. Organizado com extremo cuidado. O objetivo era levar a suspeita para o óbvio. Para a ciência, para a psicologia e, portanto, para o Dr. Ellison. A senhora Vale franziu a testa. Mas se ela está sendo incriminada, então quem... Ah! Interrompeu Poirot gentilmente, levantando um dedo. Você faz a pergunta que o assassino esperava que nenhum de vocês fizesse. Quem se beneficia com a armação? Quem transforma confusão em oportunidade? Ele deixou o silêncio se prolongar. Seus olhos semicerrados moviam-se de rosto em rosto, pousando por uma fração de segundo em Gerald. O jovem sentou-se rigidamente, o maxilar tenso, uma gota de suor brilhando perto da têmpora. Poirot viu. Lady Hesketh também. Seus lábios se entreabriram ligeiramente, mas Poirot balançou a cabeça levemente, deliberadamente. Não vamos acusar tão rápido, disse ele suavemente. Nosso assassino ainda não terminou sua peça. Ele não deixará sua apresentação incompleta. Ele se endireitou e seu olhar se tornou pensativo. Ainda falta uma peça. A nota do Monsieur Dacre. A chave está no som. Acho que talvez ele quisesse dizer mais do que o disco. Acho que ele ouviu algo que não pertencia. Meadows, que estava parado perto da porta, se mexeu. Temos esse disco no yard agora. Analistas de som estão trabalhando nele. Dizem que pode haver algo tênue, algum sussurro por baixo do tango, mas vai levar tempo para isolar. Poirot deu um leve sorriso. Bom, então não devemos esperar que a ciência faça o que a mente pode realizar. Até lá precisamos ouvir de forma diferente. Ele se virou de repente para o mordomo, que estava parado perto da porta como um fantasma. Monsieur Travis, o senhor serviu a casa de Lady Hesketh por muitos anos, n'est-ce pas? 31, senhor. Então o senhor já viu muitos jantares, muitas discussões, talvez 1 ou 2 escândalos. Diga-me, na noite da tragédia houve algo de incomum na chegada do senhor Dacre? O mordomo franziu a testa, pensativo. Já que mencionou o senhor, ele veio sozinho. Disse que seu motorista havia sido dispensado mais cedo naquela noite. Achei estranho. Ele era exigente com as aparências. Poirot assentiu lentamente. Então ele dispensou o motorista antes do jantar. Curioso. Isso sugere que ele não esperava sair naquela noite. Um leve arrepio percorreu a sala. Poirot foi até a lareira, cruzando os braços. Ele veio jantar sabendo que a morte o aguardava e deixou pistas para encontrarmos. Um homem tão manipulador não teme a chantagem. Ele a usa. O que significa, meus amigos, que talvez o Sr. Dacre não tenha sido apenas vítima, mas arquiteto do seu próprio fim. A Sra. Vale engasgou. Quer dizer que ele planejava morrer? Talvez. Ou talvez ele acreditasse que podia fingir a morte para aterrorizar um de vocês, e então descobriu que alguém havia tornado seu jogo realidade. O olhar de Poirot se aguçou. Que imagine só, o mestre da manipulação encenando a própria morte como punição para os outros, mas calculando mal a crueldade de seu público escolhido.
O rosto de Sir Julian perdeu a cor. Você está insinuando que toda essa história horrível foi uma trapaça mútua? Poirot deu um sorriso breve e tenso. Duas mentes jogando o mesmo jogo, monsieur. Cada uma achando que controla o tabuleiro. Dacre pensou em fingir sua morte e expor o pânico de seus inimigos. O assassino pensou em transformar ilusão em verdade. Um duelo silencioso e psicológico. Ele fez uma pausa e sua voz ficou mais grave. E em tais duelos, sempre há um momento em que uma mão se move cedo demais. Acho que esse momento aconteceu quando alguém mexeu no corpo depois que ele foi levado para o necrotério. Veja bem, agora descobri algo com os homens do inspetor Meadows. Uma descoberta pequena, mas reveladora. No bolso do casaco de Dacre havia uma abotoadura quebrada. Não era dele. Os outros ficaram tensos. Ele tem um monograma, continuou Poirot suavemente. Uma única letra, G. Todos os olhares se voltaram imediatamente para Gerald. Ele congelou, depois forçou uma risada trêmula. Isso é um absurdo. Eu nunca... Bem, deve ter sido plantado ali. Poirot inclinou a cabeça, o movimento quase compassivo. Talvez, monsieur... Mas que curioso que o senhor tenha mencionado antes, sem ser solicitado, que achava que a marca da abotoadura do médico no pulso dele vinha do seu ter abotoadura, uma combinação muito reveladora. A voz de Gerald falhou. Eu estava supondo. Qualquer um poderia ter dito o mesmo. Os olhos de Poirot brilharam, mas ninguém saberia que havia uma marca, senhor. Só quem a fez. Lady Hesketh levantou-se tremendo. Gerald, diga a ele que não é verdade. Diga a ele. Gerald engoliu em seco, a sala se fechando sobre ele. Eu não... Escuta, eu não o matei. Ele me ameaçou, sim. Mas eu não queria que nada disso acontecesse. A voz de Poirot suavizou, mas havia um tom de aço por baixo. Ninguém nunca quis dizer isso, monsieur. Mas a intenção é como o vinho. Fermenta em silêncio até a rolha explodir. Você serviu as taças, trocou uma, e quando ele desmaiou, pensou que o jogo tinha acabado. Mas era só o primeiro ato, não era? Quando soube que ele havia acordado no necrotério, entrou em pânico. Terminou o que o medo havia começado. A respiração de Gerald era ofegante. E eu fui lá só para vê-lo, para ter certeza de que ele estava mesmo. Poirot se aproximou. E ele não estava. O senhor viu os olhos dele se abrirem. O senhor o viu reconhecê-lo. E então, monsieur, o senhor o silenciou para sempre. O jovem perdeu a compostura. Ele escondeu o rosto nas mãos com a voz trêmula. Ele teria arruinado a todos nós. Tia Constance, sua reputação, seu nome. Ele queria arrastá-la pela lama. Eu só queria impedi-lo uma vez. Só uma vez. O tom de Poirot era quase gentil agora. E então você o impediu 2 vezes. Lady Hesketh emitiu um som fraco, meio soluço, meio suspiro, enquanto os ombros de Gerald cederam. A confissão pairava silenciosa, porém inegável. Poirot se virou, fechando os olhos por um breve e cansado momento. A justiça em seu coração, senhor, murmurou ele. Mas ela nasceu do orgulho, não da retidão. E isso, infelizmente, é sempre fatal. Lá fora a chuva recomeçou, batendo nas janelas como um aplauso lento e triste. Poirot olhou para o vidro, seu reflexo turvo, mas seguro. A peça, meus amigos, disse ele baixinho. Acabou. O silêncio que se seguiu à confissão de Gerald foi denso e sufocante, como se as próprias paredes hesitassem em respirar. O crepitar da lareira e o tamborilar rítmico da chuva nas janelas pareciam preencher o vazio onde as palavras não mais existiam. Lady Hesketh permaneceu imóvel na cadeira, com a mão meio levantada, os olhos fundos de incredulidade. Poirot, calmo e imóvel, olhava para o jovem sem triunfo nem piedade, apenas com aquela clareza fria e cirúrgica com que observava o funcionamento da loucura humana. Por fim, Poirot falou. Monsieur, o senhor confessou ter silenciado um homem que ameaçava destruir a honra da sua família. E, no entanto, eu acho... Não, saber, você não disse toda a verdade.
Gerald ergueu a cabeça bruscamente, a confusão brilhando em meio ao desespero em seus olhos. O que mais poderia haver? Você já sabe que eu fui até ele. Sim, mas a maneira como você partiu, o momento que escolheu, a maneira como o encontrou. Essa não é a história de um homem assustado, agindo sozinho. Você foi guiado. Poirot se aproximou, seu pequeno corpo parecendo dominar a sala com uma gravidade silenciosa. Veja bem, meu amigo, seu papel nesta tragédia foi o da mão, não o da mente. Você é inteligente o suficiente para entrar em pânico, mas não o suficiente para orquestrar a ilusão. Alguém mais frio, preparou o cenário e permitiu que você acreditasse que era o autor do ato final. Gerald balançou a cabeça violentamente. Ninguém me mandou ir. Poirot levantou um dedo, interrompendo-o com uma única palavra suave. Não, pense bem, senhor. A carta que o senhor recebeu naquela manhã, anônima, instando-o a garantir que o assunto fosse resolvido, que Dacre não voltaria a falar. O senhor a queimou, não é? Os lábios de Gerald se entreabriram. Seus olhos se voltaram para o chão. Como você pôde... Por que vi um rastro de cinza no seu punho quando o senhor estendeu a mão para pegar a garrafa ontem? Disse Poirot baixinho. Um pó fino e cinzento, grudado onde não deveria. E o leve cheiro de cera, de um lacre derretido às pressas. A caligrafia, monsieur, não era nada anônima. Estava disfarçada, por alguém que tinha habilidade para isso. Ele se virou lentamente para a senhora Vale. A compostura da romancista vacilou. Suas mãos apertaram a borda da cadeira. Os nós dos dedos pálidos. Você acha que eu escrevi uma carta para ele? Disse ela com a voz áspera e quebradiça. Isso é um absurdo. Que razão? A senhora, madame, interrompeu Poirot gentilmente, compreendeu o medo melhor do que qualquer pessoa nesta sala. Você escreve sobre ele, você lucra com ele. A senhora me disse uma vez que a imaginação ensaia o ato antes que a mão o cometa. Acho que a senhora imaginou exatamente isso, e então decidiu ver como isso se desenrolaria na vida real, não apenas no papel. A senhora Vale levantou-se da cadeira, tremendo. Você ousa me acusar? Eu desprezava Dacre, sim, mas isso não é segredo. Ele zombou do meu trabalho. Ameaçou revelar um passado que não importa mais. Mas eu não o matei. Não saí desta casa naquela noite. Poirot inclinou a cabeça levemente, como se reconhecesse o argumento dela. Isso pode ser verdade, mas talvez a senhora não precisasse. Quando se escreve bem o suficiente, pode-se comandar as ações dos outros sem sequer mover uma mão. Suas palavras, madame, foram sua arma. A senhora alimentou o medo. Plantou na mente do Sr. Ashcombe a ideia de que a honra exigia a ação, e enviou aquela carta para garantir que o ato o libertaria. Seus olhos se voltaram freneticamente para Gerald. Você não acredita nele, não é? Ele está distorcendo tudo. Mas a expressão de Gerald havia mudado. Havia reconhecimento agora, um horror crescente. Você sabia, ele sussurrou. Você sabia que eu ia quebrar se ele me empurrasse. Você o queria morto. Você disse uma vez que ele era o diabo em forma humana. Eu disse muitas coisas. Ela retrucou. Nada disso significava que eu queria. Poirot a interrompeu com uma precisão silenciosa. No entanto, a senhora organizou o jogo, madame. O disco, por exemplo. Foi a senhora quem sugeriu que a doutora Ellison trouxesse o novo gramofone dela naquela noite, e a senhora que insistiu em tocar o tango. A senhora até ofereceu o disco. Que conveniente que ele carregasse uma voz oculta por baixo da música. Palavras programadas para soar no exato momento em que Monsieur Dacre erguesse o copo. E de quem era a voz? Não a dele nem a do doutor. Um sussurro tão suave, mas distinto o suficiente para sugerir pavor. Ela hesitou. Isso é impossível. Você não tem provas. Poirot deu um leve sorriso. Ah, mas eu sei. A IAD concluiu a análise. Abaixo do tango, uma gravação fraca foi encontrada, uma única frase repetida. O coração se aquieta quando a culpa desperta, dito por uma mulher.
A senhora Vale prendeu a respiração. Seu rosto perdeu a cor. Você não tem como saber que fui eu. Eu não preciso saber, disse Poirot suavemente. Eu posso ouvir. A entonação, a cadência, é inconfundível para o ouvido treinado. Você lê em voz alta com frequência para o trabalho, n'est-ce pas? Sua voz tem o hábito de alguém acostumado a chamar a atenção sem precisar elevá-la. A voz de Lady Hesketh tremeu quando ela sussurrou. Meu Deus, todo esse tempo. O tom de Poirot permaneceu quase pesaroso. Madame Vale sabia que o medo de Dacre de se expor só era comparável à sua vaidade. A voz, a atmosfera, o falso desmaio, tudo se combinava para fazê-lo acreditar que estava morrendo. Quando ele desmaiou, ela confiou que a cena terminaria ali. Mas então a consciência de Gerald entrou em pânico. Ela não podia prever que ele iria para o necrotério, nem que ele tornaria sua ficção realidade. A atitude desafiadora da senhora Vale vacilou, depois se desfez. Ela afundou lentamente na cadeira. Ele era um monstro, disse ela com a voz rouca. Ele arruinava vidas por esporte. Ele me disse que eu nunca entenderia o verdadeiro medo, a menos que eu mesma o criasse. E foi o que eu fiz. Eu queria que ele sentisse o terror que causava aos outros. Poirot curvou a cabeça levemente. E ele sentiu, madame. Ele sentiu 2 vezes. Uma vez quando acreditou que estava morrendo, e outra quando acordou e descobriu que o pesadelo era real. A senhora conseguiu, mas a que custo? Um crime concebido na imaginação, nascido do orgulho, executado pelo desespero alheio. 2 mentes, uma culpa. Gerald sussurrou. Então eu era apenas a ferramenta dela. Não, monsieur, disse Poirot gentilmente. O senhor era a consciência dela, relutante, mas essencial. Sem o senhor, a ilusão teria permanecido ilusão. Meadows avançou sombria. A senhora vai precisar vir comigo, senhora Vale. As 2, na verdade. Poirot levantou a mão. Não ambos, inspetor. Monsieur Ashcombe responderá por seu ato, mas a maior culpa reside na manipulação que o tornou possível. Cabe à lei decidir os graus de escuridão. Enquanto Meadows conduzia o casal abalado para longe, Poirot se virou para a janela. A chuva havia cessado, deixando o vidro riscado por uma luz pálida. Lady Hesketh se aproximou com a voz baixa e oca. Acabou, Monsieur Poirot? Ele olhou para o reflexo dela no espelho. Acabou? Talvez. Mas não esquecido. Crimes da mente, madame, não deixam manchas de sangue, mas ecoam por mais tempo. Você os ouvirá no silêncio, no tic-tac dos relógios, nas páginas de um livro inacabado. Ela não disse mais nada. A porta se fechou atrás do inspetor e seus prisioneiros. Poirot permaneceu imóvel, fitando o amanhecer cinzento. Então, com um pequeno suspiro, ajeitou a gravata e murmurou quase para si mesmo. A ordem, uma vez perturbada, deve ser sempre restaurada. Mas quão frágil, quão facilmente quebrada é a simetria da alma humana. Ele pegou seu chapéu e bengala, fez uma última reverência cortês para a sala vazia e saiu para a manhã pálida, onde Londres esperava, fria e indiferente, pelo próximo caso que testaria as pequenas células cinzentas de Hercule Poirot. Poirot desceu lentamente os degraus de mármore da casa de Lady Hesketh, a bengala batendo suavemente no ritmo de seus pensamentos. O ar lá fora era úmido e frio. Uma névoa fina se elevava do Tâmisa, como um fantasma relutante em deixar a cidade. O caso, embora resolvido aos olhos da lei e da justiça, recusava-se a sair de sua mente. Ele não conseguia se livrar da nota tênue e dissonante que ainda ecoava dentro dele, uma pequena imperfeição na simetria perfeita dos eventos. Ele parou sob o toldo de ferro, puxando o casaco para mais perto. Meadows o seguiu, ajeitando o chapéu desajeitadamente. Você parece um homem insatisfeito, Poirot, disse ele. Temos 2 confissões, uma deliberada, uma acidental. Parece bastante simples. Poirot virou-se para ele, estreitando os olhos ligeiramente. Direto sim, mas não completo. Quando a verdade é perfeita, mon ami,
Ela repousa, como uma pintura finalizada pela última pincelada. Esta verdade... Ele bateu levemente na têmpora. Esta verdade ainda vibra. Há uma corda intacta. Meadows franziu a testa. Você acha que outra pessoa estava envolvida? Talvez não envolvido, murmurou Poirot, mas consciente. É da natureza da culpa que ela se apegue. A espectadores, a testemunhas, até mesmo aqueles que se julgam inocentes. Havia uma coisa, inspetor, que não condiz. A nota final do Monsieur Dacre. Aquele que disse a chave está no som? Exatamente assim. Estava escrito antes do jantar. Ele antecipou o evento. Isso, meu caro amigo, não é sinal de uma vítima inconsciente. Sugere presciência, uma expectativa de desempenho. Mas quem o informou? Poirot começou a caminhar em direção à rua sem pressa. Se Madame Vale e Monsieur Ashcombe conspiraram inconscientemente para cometer um crime, então havia um terceiro, um cochichador por trás de ambos. Meadows suspirou, apertando o casaco contra a garoa. Você vai enlouquecer, vai mesmo. Dacre era um chantagista. Ele podia ter adivinhado que algo estava por vir. Não, disse Poirot suavemente. Suposições não escrevem bilhetes com certeza. As palavras eles virão me buscar no jantar. Isso é precisão, não medo. Ele chamou um táxi, mas quando o motorista se aproximou, Poirot parou. Do outro lado da praça, a silhueta alta e angulosa da doutora Margaret Ellison emergiu da neblina. Ela caminhava rapidamente, com uma pilha de papéis debaixo do braço e o chapéu abaixado. Ah, murmurou Poirot. E o médico retorna à cena. Que curioso para alguém que desejava tão ansiosamente deixá-la. Meadows seguiu o olhar dele. Ela disse que ia voltar ao consultório. Mas o consultório dela fica em Bloomsbury, não em Mayfair. Os olhos de Poirot brilharam. Vamos, inspetor. Vamos seguir o bom doutor. Não com grosseria, entende? Mas com discrição. Curiosidade é o vício mais honesto. Eles seguiram a carruagem dela à distância pelas ruas reluzentes, até que parou diante de um discreto edifício de pedra cinzenta, o necrotério. Os lábios de Poirot se franziram em silenciosa satisfação. Viu, Meadows? Nem os mortos estão livres da inquietação dos vivos. Entraram momentos depois dela, seus passos ecoando fracamente no corredor ladrilhado. O atendente na recepção, assustado com a aparição repentina de Poirot, quase deixou cair seu livro Razão. Monsieur Poirot, a doutora Ellison está lá embaixo. Ela disse que tinha um assunto oficial, uma revisão dos restos mortais do Sr. Dacre. Poirot trocou um olhar com Meadows. Uma revisão? Que diligente, nossa médica. Venha, vamos admirar sua dedicação. Lá embaixo, na câmara escura e fria, a doutora Ellison estava ao lado do corpo coberto de Raymond Dacre. Ela se assustou quando Poirot apareceu na porta, sua silhueta emoldurada pela luz elétrica bruxuleante. Doutor, disse ele afavelmente, perdoe-me. Não imaginei que o senhor ainda sentiria tamanha obrigação profissional para com alguém que lhe causou tanto sofrimento. Sua compostura vacilou. Eu estava apenas me certificando de que nenhum detalhe tivesse sido esquecido no relatório final. É o procedimento. Procedimento, repetiu Poirot suavemente, aproximando-se. Ah, sim. Vocês ingleses e seu amor por regras. Mas veja bem, eu também adoro procedimentos. E os meus insistem em simetria. Há algo que a senhora sabe, madame. Algo que não compartilhava. Ela se enrijeceu. Eu te contei tudo. Os olhos de Poirot se suavizaram, quase gentis. Então permita-me uma pequena demonstração. Ele gesticulou para o atendente. Retire o lençol, s'il vous plaît. O pano branco deslizou, revelando o rosto pálido de Raymond Dacre. Poirot se curvou, estudando-o mais uma vez, com o olhar fixo não no pescoço, nem nos olhos, mas na mão esquerda, a leve marca onde antes havia um anel. Dr. Ellison, disse ele calmamente, este homem usou um anel de sinete durante anos, pesado, dourado, gravado com a letra E, no entanto,
Estava desaparecido quando a polícia o encontrou. Você examinou o corpo primeiro. Você não mencionou isso. Ela prendeu a respiração. Deve ter se perdido durante a transferência. Não. A voz de Poirot baixou para um sussurro. Foi removido antes da morte. Veja bem, mon ami. A marca abaixo está limpa demais. Sem inchaço, sem frouxidão post-mortem. Foi proposital. E a senhora, madame, foi a única perto o suficiente para tirá-la sem aviso. Os lábios de Ellison se abriram, mas nenhum som saiu. A cor sumiu de seu rosto. Poirot continuou suavemente. Aquele anel não pertencia apenas a Dacre, mas a você. Um sinal de gratidão, talvez, de um antigo paciente que se imaginava em dívida com você, ou seu escravo. Encontrei a descrição no registro do seu consultório. Um anel de ouro gravado de significado pessoal. Ele desapareceu de sua posse há 3 meses. Quando Dacre retornou ao seu consultório, ele o usava. Meadows franziu a testa, juntando as peças. Quer dizer que Dacre roubou? Ou lhe foi dado, disse Poirot. Amor, gratidão, controle. Tudo isso é a mesma moeda quando gasto de forma imprudente. O bom doutor tratou Dacre certa vez, talvez com mais intimidade do que ela gostaria de admitir. Ele a fascinava, sua mente e seu poder de persuasão. Um estudo de patologia, mas quando o fascínio se transforma em desprezo, o que resta é a necessidade de provar sua maestria. A compostura da doutora Ellison se despedaçou. Ele me humilhou, sussurrou ela. Disse que eu não era curandeira, apenas uma praticante de truques inteligentes. Disse que tinha aprendido mais comigo do que eu jamais poderia aprender com ele. Quando ele veio naquela noite ostentando o que eu um dia lhe confiara, a voz dela falhou, mas Poirot não a interrompeu. Ele esperou paciente como um confessor. Eu queria mostrar a ele, continuou ela rouca, fazê-lo experimentar o que ele zombava, perder o controle, acreditar na própria fraqueza. Usei sugestão, um sedativo leve, nada mais. Mas quando ele desmaiou, achei que tinha ido longe demais. E quando os outros entraram em pânico, quando a médica em mim o viu declarado morto, eu não disse nada. Deixei que o levassem. O olhar de Poirot era indecifrável. E mais tarde, quando soube que o corpo havia desaparecido, você entendeu que outra pessoa havia terminado o que você começou. Ela assentiu levemente. Sim, e eu deixei. Achei que a justiça o tivesse encontrado. Justiça, repetiu Poirot com a palavra amarga. Ah, madame, veja como o contágio se espalha. Uma pequena decepção dá origem a outras maiores. O dramaturgo, o amante assustado, o vingador. Todos unidos pela crueldade de um homem. E agora 3 almas estão arruinadas onde uma antes bastava. Os ombros dela cederam, sob o peso das palavras dele. O que você vai fazer? Poirot suspirou suavemente. Nada, madame. A lei já tem seus culpados, mas a sua consciência será menos misericordiosa. Ela sussurrará para você como a voz dele costumava sussurrar, suave e persuasivamente, até que o sono pareça a morte e o despertar, a culpa. Ele se virou para a porta. Venha, inspetor. Nosso trabalho está feito. Ao retornarem à luz cinzenta da manhã, Meadows suspirou. Então era ela na final. Poirot balançou a cabeça lentamente. Não, foi o shopping, ponto cada um fragmento de um crime. O círculo perfeito, inspetor. O convidado do jantar que morreu 2 vezes, porque cada alma naquela mesa o matou uma vez. E enquanto ele se afastava, a névoa os envolveu, abafando o som de seus passos, até que apenas o ritmo fraco de sua bengala permaneceu. Constante, preciso e infinitamente solitário. O táxi chacoalhou pelas ruas escorregadias de Londres, levando Poirot e o inspetor Meadows de volta, a Whitehaven Mansions. A névoa havia se adensado em um fino véu prateado, obscurecendo as lâmpadas em halos pálidos. Nenhum dos dois falou por alguns minutos. Poirot sentou-se com as mãos cuidadosamente cruzadas sobre a bengala, os olhos semicerrados, a mente girando como uma máquina bem lubrificada
ainda em funcionamento muito depois do movimento final de uma sinfonia. Por fim, Meadows quebrou o silêncio. Então você resolveu. Dacre morto, 3 vidas arruinadas, justiça cumprida. E, no entanto, você parece ter perdido algo. Poirot abriu os olhos. Perdido? Não, meu amigo. Não perdido, apenas inacabado. Veja bem, a morte de Raymond Dacre não foi um crime isolado. Foi um contágio da alma, espalhando-se de um coração para outro, até que ninguém conseguisse dizer onde a culpa começava ou terminava. A lei fechará seus livros. Eu não posso. Meadows franziu a testa. Você parece ter pena deles. Sim, murmurou Poirot. Todos são vítimas da mesma doença. A vaidade. O romancista que desejava incutir medo, o sobrinho que desejava preservar a honra, o médico que desejava provar sua maestria, todos se julgando deuses em seus pequenos mundos. Mas só existe um Deus nessas questões, inspetor. A verdade. E ela não será imposta. O táxi entrou na margem, o Tâmisa deslizando negro e lento sob os postes de luz. Poirot observava a água em silêncio, seu reflexo se fundindo com o vidro embaçado. Há uma última coisa que me preocupa, disse ele suavemente. O anel de Dacre. Sabemos agora por que o Dr. Ellison o pegou, mas como ele voltou para o dedo dele antes que o corpo fosse encontrado pela segunda vez? Meadows piscou. Voltar? Tem certeza disso? Certo. Os atendentes do necrotério descreveram o corpo quando o encontraram perto do rio, dourado com um E gravado. Não estava com ele quando a polícia o retirou da casa de Lady Hesketh. Alguém o recolocou após sua morte. O inspetor coçou o queixo. Será que Gerald estava tentando fazer parecer um assalto que deu errado? Não, disse Poirot. Gerald foi lá em pânico, não por cálculo. Ele não pensaria em restituir o que outros haviam tomado. Não, mon ami. O ato foi simbólico. Alguém queria devolver o que havia sido roubado, para fechar o círculo. Foi um ato de, como se diz, expiação. Meadows recostou-se, inquieto. Você acha que o médico voltou? Poirot deu um leve sorriso. Talvez. Ou talvez outro tenha feito isso. Nessas histórias, inspetor, os vivos e os mortos conversam por meio de gestos. Um anel, uma carta, uma última gentileza, tudo é confissão. Chegaram a Whitehaven Mansions assim que o amanhecer começou a colorir o horizonte. Poirot convidou o inspetor a entrar, insistindo em um café forte, preto e servido em suas xícaras de porcelana favoritas. O apartamento estava impecável como sempre, cada objeto disposto com simetria matemática. Enquanto o vapor serpenteava entre eles, o olhar de Poirot se voltou para a janela, onde a cidade brilhava fracamente sob a neblina matinal. Veja bem, disse ele, não basta solucionar o crime, é preciso compreendê-lo. Caso contrário, não se aprende nada, e a próxima tragédia nascerá do mesmo solo. Meadows deu um sorriso cansado. Você é um filósofo, Poirot. Nós, os outros, apenas fazemos o nosso trabalho. Poirot pareceu se divertir. Então faça bem o seu, meu amigo, e eu farei o meu. Ele pousou a xícara. Visitarei Lady Hesketh mais uma vez. Há uma verdade que ela merece saber. Ao meio-dia, a tempestade havia passado, deixando as ruas limpas, mas brilhantes como o resquício de lágrimas. Lady Hesketh recebeu Poirot em sua sala de estar privativa. Ela parecia mais velha, mais pálida, como se o escândalo tivesse tirado anos de sua vida. A casa estava mais silenciosa agora. O riso e a música que antes enchiam seus corredores haviam desaparecido. Monsieur Poirot, ela disse suavemente. O senhor veio me dizer que acabou? Poirot fez uma reverência. Pela lei, madame, sim. Pelo coração. Talvez não. Vim porque há algo que a senhora precisa ouvir. Diz respeito ao seu sobrinho. Seus dedos apertaram o braço da cadeira. Gerald, ele vai ficar preso? Ele será julgado, madame. Mas falei com o magistrado. Seu ato não foi fruto de malícia, mas de desespero. Ele ainda pode encontrar misericórdia. O tom de Poirot suavizou-se.
Cabe à senhora decidir se o perdoará. Seus olhos brilharam, mas ela não disse nada. Poirot esperou um momento antes de continuar. Há outro assunto. A doutora Ellison veio ao necrotério esta manhã. Ela confessou sua participação no caso, embora isso pouco mude para a lei. Mas ela deixou algo para trás. Uma carta endereçada a você. Ele lhe entregou uma folha dobrada de papel creme, com uma letra pequena e delicada. Lady Hesketh leu em silêncio, com os lábios trêmulos ao chegar à última linha. Então pressionou a carta contra o peito e fechou os olhos. Ela escreve, disse Lady Hesketh por fim, que amou Raymond um dia, há muito tempo, que pensou que poderia curar sua crueldade compreendendo-a. Mas quando viu no que ele havia se transformado, não suportou que ele triunfasse novamente. Ela se imaginou vingando cada alma que ele havia destroçado. E termina com isto. Diga a Poirot que devolveu o anel. Que fique com ele, pois ele me fez acreditar mais uma vez na verdade. Poirot inclinou a cabeça, uma sombra cruzando seu rosto. Então é como eu pensava. O anel não foi devolvido a Dacre como um troféu, mas como um ato de remorso. Foi a despedida dela. A voz de Lady Hesketh falhou. E agora? Agora, madame, disse Poirot gentilmente, a senhora vive. Você lamenta e se lembra de que o mal não é apenas o ato, mas o silêncio que o permite. A senhora precisa perdoar seu sobrinho e talvez um dia a si mesma, pois a senhora também convidou a serpente para jantar. Ela deu um pequeno e quebrado aceno de cabeça, e Poirot se despediu. Naquela noite, o detetive estava sentado sozinho em seu apartamento, com os arquivos do caso cuidadosamente dispostos sobre a mesa. O anel de ouro jazia ao lado deles, brilhando suavemente sob a luz do abajur. Ele o girou entre os dedos, observando como ele refletia a luz, como até mesmo um círculo perfeito podia projetar sombras dependendo de onde se estivesse. Ele sorriu levemente, murmurando para si mesmo. O caso do convidado do jantar que morreu 2 vezes acabou. E, no entanto, me ensina novamente que, no teatro do crime, não é a morte que espanta, mas os vivos. Ele colocou o anel em uma pequena caixa de madeira marcada. Curiosidades da vaidade humana, ao lado de uma abotoadura, um pedaço rasgado de partitura e uma violeta seca de outro estojo antigo. Fechando a tampa, Poirot se levantou, ajeitou a gravata e olhou para o horizonte noturno de Londres. Lá embaixo, a cidade pulsava com uma vida tranquila, ônibus roncando, risadas distantes ecoando na neblina, o zumbido eterno da humanidade tecendo suas pequenas e intrincadas mentiras. O reflexo de Poirot na janela o encarava, organizado e inabalável, mas levemente cansado. Ele ajustou o bigode com delicada precisão e sussurrou. Ordem. Mon Dieu, é tudo o que podemos trazer a um mundo de caos. E talvez isso seja suficiente. Então, com o suave clique de sua lâmpada apagada, Hercule Poirot saiu da janela e desapareceu na calma geometria de sombra e silêncio. A tarde seguinte encontrou Londres envolta mais uma vez em sua névoa habitual, densa, imóvel e indiferente aos dramas dos homens. Hercule Poirot estava sentado em sua poltrona ao lado da lareira em Whitehaven Mansions, com uma xícara de chá delicado fumegando suavemente ao lado. O caso que consumira suas pequenas células cinzentas por dias agora repousava completo. Mas ele ainda se demorava nele, revirando as peças finais em sua mente com o mesmo cuidado reverente que dedicaria a uma bela caixa de quebra-cabeça. O inspetor Meadows, que havia parado para devolver várias declarações assinadas, moveu-se inquieto para a frente dele. Sabe, disse ele após uma pausa, não consigo deixar de pensar que há algo bastante triste nisso tudo. Nenhum deles teve a intenção de matar, não de verdade. Mas no fim das contas todos tiveram um papel nisso. Poirot assentiu lentamente. Ça, mon ami. Eles não mataram com armas, mas com pensamentos, medos e orgulho. Foi uma colaboração.
cada um contribuindo com uma nota para uma sinfonia terrível. E, no entanto, esses crimes são os mais humanos de todos. Ele mexeu o chá e deu um leve sorriso. Há um ditado no meu país: um homem que brinca de Deus logo aprende que a criação é fácil, a ordem, impossível. Eles buscaram comandar o destino, e o destino, se vingou. Meadows olhou para a pequena caixa de madeira sobre a mesa. Vejo que você guardou o anel. Por um tempo, disse Poirot suavemente. É uma lembrança, sim, mas não de triunfo. Lembra-me que intelecto sem compaixão não passa de crueldade em outra forma. Esse, creio eu, foi o verdadeiro crime de Dacre. Ele se deleitava em ver até onde conseguia levar o coração humano antes que se partisse. Os outros apenas seguiram seu exemplo, como mariposas seguem a chama. O inspetor suspirou. Você sempre faz essas coisas parecerem peças de teatro. Os olhos de Poirot brilharam. Mais naturellement. Assassinato, meu caro, é o mais moral dos assuntos. Revela o que o homem realmente valoriza e o que ele está disposto a abrir mão para mantê-lo. É por isso que eu estudo, para conhecer a humanidade, não para condená-la. Ele se levantou espanando um grão de cinza da manga e caminhou até a janela. A chuva recomeçara, fraca e moderada, traçando longas linhas no vidro. Londres se movia além dela em silhuetas suaves. Ônibus, carruagens, pedestres apressados com guarda-chuvas erguidos como pequenos escudos contra um céu indiferente. Sabe, disse ele, houve uma coisa que me impressionou profundamente neste caso. Não foi a trapaça, nem a psicologia. Foi a carta que o Dr. Ellison deixou para Lady Hesketh. Havia remorso em cada palavra. Uma mulher que compreendeu, tarde demais, que a mente humana é o instrumento mais frágil de todos. Ela pensou em controlá-la, como se controla uma chama. Mas uma vez aceso, esse fogo consome até a mão que o segura. Ele se virou com uma expressão grave, mas serena. Nisso, ela e Dacre eram parecidas. Ambas buscavam o domínio sobre as outras. Ambas aprenderam que o poder sem restrições se autodestrói. Meadows se levantou guardando o caderno. Então vou indo. E você, o que vai fazer agora? Mais um caso esperando? Poirot sorriu, os olhos suaves de cansaço e diversão. Sempre há um novo caso, inspetor. Londres os fornece como o padeiro fornece pão, fresco todas as manhãs, embora alguns sejam mais indigestos do que outros. Mas por enquanto, vou descansar. As pequenas células cinzentas, elas mereceram. O inspetor riu baixinho, tirando o chapéu ao sair. Quando a porta se fechou, Poirot ficou parado por um longo momento em silêncio. O tic-tac do relógio, o chiado suave da lareira e o sussurro da chuva lá fora formavam um ritmo suave, um contraponto ao caos que ele havia desvendado. Ele foi até sua escrivaninha e abriu seu pequeno diário de couro, aquele que guardava para reflexões e não para relatórios policiais. Escreveu com sua letra caprichada e cursiva. O caso do convidado que morreu 2 vezes não foi apenas um quebra-cabeça, mas um estudo de consciência. 3 mentes unidas pelo orgulho, cada uma buscando controle onde não havia nenhum. O assassino não matou por lucro ou paixão, mas por vingança, e esse talvez seja o motivo mais perigoso de todos. A justiça é feita, mas não traz paz, apenas compreensão. Ele fez uma pausa e então acrescentou uma linha final. A simetria da ordem foi restaurada, mas nunca perfeita, pois o coração humano, diferentemente da lógica, sempre baterá fora de ritmo. Fechando o livro, Poirot sorriu, um sorriso pequeno, cansado e profundamente humano, e o colocou cuidadosamente na prateleira. Ajeitou a caixa do anel ao lado, alinhando-a precisamente com a borda, pois mesmo refletindo, a ordem era seu consolo. Lá fora, uma carruagem passava ruidosamente. Um vendedor ambulante chamava baixinho através da neblina e, em algum lugar lá embaixo, a vida continuava, desorganizada, imprevisível, infinitamente fascinante. Poirot observou tudo por um tempo, e então murmurou baixinho. Ah, Londres, o grande palco.
Sempre uma nova apresentação, sempre outra máscara. Ele diminuiu o brilho da lâmpada, permitindo que o brilho do fogo aquecesse o ambiente com um dourado suave. O grande detetive acomodou-se novamente em sua poltrona. Os olhos semicerrados, a mente finalmente em paz. E enquanto a chuva sussurrava contra a janela, e a cidade ao fundo se desvanecia em sombras suaves, o nome do caso pairava uma última vez no ar tranquilo. O caso do convidado do jantar que morreu 2 vezes. Um mistério concluído, uma tragédia compreendida e uma alma talvez perdoada.